Bom, Rogério, agora um tempo bom aí, né, para treinar até a próxima partida diante da equipe do Operário. A gente até conversava lá em Campinas, né? Isso. De ter esse tempo para trabalhar, para conhecer mais os jogadores, daqueles jogadores que não vinham jogando, ter mais tempo de treino, conhecer a tua metodologia de trabalho. Também é importante ter esse período entre uma rodada e outra, né? É bom, é bom. E principalmente vindo de 2 bons resultados, né? Isso dá um entendimento melhor para os atletas. Eles percebem que aquilo que eles estão realizando nos treinos está surtindo efeito, né? Eu acho que isso fortalece. Como eu sempre digo assim, a comissão técnica sabe exatamente o que está fazendo, mas vários jogadores nós estamos trabalhando pela primeira vez, né? E eu também não vou querer que um jogador rapidamente entenda tudo aquilo que a gente fala e acredite em tudo aquilo que a gente fala, né? Às vezes essa relação precisa de mais tempo e de resultado, que é o que está acontecendo. Importante também, né, Rogério, nessa segunda parte que falou do resultado, né? Importante também trabalhar com o resultado, né? Eu acho que valoriza mais os aspectos positivos, entende? Por exemplo, assim, lá o Carlos Eduardo, ele estava fazendo bons jogos, boas defesas, tal, mas quando você vence, as defesas que ele praticou ressalta, né, mais. O time estava produzindo bem, mas com a vitória, com os gols, as atuações, inclusive individuais, elas também aparecem mais. Então eu acho que é isso, acho que o resultado ele faz a gente olhar também para as coisas boas. E aí o jogador recebe elogio, isso gera mais confiança, enfim. E principalmente mostra que está no caminho certo. Agora, Rogério, tem essa partida contra o Operário, né? São 2 partidas dentro de casa, contra o Operário e também contra a Criciúma. Depois vai ter um mês de intertemporada. Para confirmar também esse bom momento que o Brasil vive, até porque o campeonato está muito equilibrado, né? Uma vitória, uma sequência de 2 vitórias pode colocar o Brasil lá em cima na tabela? Mas como vocês sabem que a gente tem que priorizar uma partida, porque fazer cálculo, muito possivelmente o Guarani tinha feito um cálculo diferente do que aconteceu na prática, né? Então, com relação a isso, segue a mesma coisa. Nós temos esses dias para se preparar para o Operário, que também teve uma boa vitória contra um dos favoritos ao acesso, que é o Sport, né? É um time até parecido com o Brasil, um time também de muita garra, de muita luta. E é um confronto direto, enfim. E as 2 equipes jogaram na terça-feira, então elas têm o mesmo tempo de preparação, né? Então pensar nesse jogo, sabendo das dificuldades que nós vamos ter, porque todos os 6 jogos teve dificuldade. Agora, tentar ainda chegar mais forte do que nós estamos. Rogério, esse tempo também, né? O Brasil vai ter 8, 10 dias aí de preparação. Importante também porque você tem jogadores que estão voltando de lesão, né? Tu acredita que com esse tempo eles estão à disposição? É possível pelo menos ficarem no banco? Ainda precisam trabalhar mais? Porque o Pará, por exemplo, sequer estreou na Série B. Olha, eu te diria que o jogador que tiver ou que não tiver condições no sábado, provavelmente o resultado vai ser igual na terça-feira, né? Tanto para estar à disposição, como se não tiver no sábado, não vai estar na terça e vice-versa. E aí depois tem a parada. Então, nós temos que fazer essa avaliação, só realmente durante a próxima semana que nós vamos ter uma ideia. Tem o caso do Washington também, né? Mas, assim, tendo uma semana, tudo pode acontecer, né? Mas o jogador que vem parado, saiu por dor, não é uma questão só de na sexta-feira, na véspera, ele estar sem dor. É uma questão de se ele está condicionado. Não adianta você entrar sem dor e não aguentar correr 20 minutos. Então, tu tem que avaliar. Então, muito possivelmente, todos eles vão estar sem dor, vão estar recuperados até o sábado. Mas em que condições, isso que vai definir se eles vão estar à disposição ou não.
Bom, Rogério, depois da partida contra o América, tu já falou a respeito do Souza, né, que vem evoluindo gradativamente. Agora, na partida contra o Guarani, ele fez o cruzamento para o gol do Marcinho. Queria que tu falasse desse aprimoramento que o Souza está tendo na posição, ele já tinha feito, mas vinha jogando como volante, e dessa tua insistência em ele aprimorar também em fundamentos, como cruzamento, como marcação, que ele já era muito forte, mas principalmente somar um ataque, né, que era uma carência do Brasil, o apoio pelo lado esquerdo, e ele foi decisivo na partida contra o Guarani. Nós tínhamos uma ideia, quando se colocou ele ali, que ele tinha algumas características para poder atuar nessa função. Né, de ter uma boa marcação, né, e ter força e velocidade. Tá bem. E era só isso que nós esperávamos e só isso que nós pedimos para ele. Ó, você vai ali e faz. Né, eu não exigi dele mais do que neutralizar o adversário do seu setor. Tá bem. Com o passar dos jogos, a gente foi notando que ele conseguia marcar e também tinha fôlego para chegar na zona de cruzamento. Ele conseguia chegar na zona de cruzamento. Isso aconteceu em todos os jogos. Vou pegar o caso do Figueirense, que ele teve 2, 3 vezes em zona de cruzamento. Né? Bom, e a gente estava pedindo só para pedir só aquilo que estava ao alcance dele. Como ele estava conseguindo chegar na zona de cruzamento, então a gente começou nos treinamentos, quando deu aqueles 10 dias, a também treinar a parte ofensiva. Né? Mas nos primeiros jogos seria, acho que um peso muito grande, além dele estar improvisado, ainda você querer que ele marcasse e apoiasse com a mesma frequência ou com a mesma qualidade. Mas como ele estava chegando na zona de cruzamento, em todos os jogos, pelo menos umas 2 vezes por jogo, né? Bom, então é um jogador que vai, sei lá, contra o América ou contra o Guarani, ele vai chegar nessa zona de cruzamento. Então vamos treinar. E ele treinou e felizmente ele conseguiu fazer um bom cruzamento. Né? Outros cruzamentos também que ou foram para a área ou teve desvio e foi para escanteio. Então ele começou a evoluir nessa situação. Então muito em função da dedicação dele, né? da inteligência tática dele, que deu até para passar um pouquinho daquilo que a gente esperava ou exigia para não colocar uma carga num jogador que estava improvisado. Isso também se encaixa na questão do Bruno Paulo, Rogério, que pareceu mais solto, né, na posição ali centralizado, mais participativo até? Eu acho assim, na medida que tu vai jogando, às vezes, não estou dizendo que é o caso, assim, mas às vezes o jogador, quando ele vai jogar improvisado, ele já coloca na cabeça, pô, eu estou improvisado, não sei se vai dar certo, né? Ou se vai improvisado e não joga bem, tem como a desculpa, mas eu não sou daquela posição. Isso atrapalha muito o processo. Quando o jogador está mais aberto, né? Às vezes ele vai lá, não faz uma boa partida porque está improvisado, mas porque foi a primeira partida. Se você deixar uma sequência, ele vai começando a achar o espaço dele. Né? Se é mais para a esquerda, se é mais para a direita, se é mais centralizado, se ele vai buscar mais a bola, se ele vai fazer mais diagonal. Os próprios companheiros vão achando aonde ele quer a bola. Né? Mas não é só com ele, isso acontece com o Marcinho, que em algumas partidas, de algum jogo treino contra o Grêmio, em alguns treinamentos eu coloquei ele como segundo homem de meio de campo, como acontece com o Murilo, como aconteceu agora com o Juba. Né? O Juba entrou numa função mais de segundo homem por dentro, e nem por isso ele marcou, jogou e até participou na hora do gol, porque se ele não está ali, o zagueiro tira com a maior facilidade, né? Então, talvez mesmo não tocando na bola, ele foi o gol só ocorreu porque ele estava dentro da pequena área. Então eu acho que assim, na medida que tu vai jogando, isso vai acontecer com o Baggio. Você viu o Baggio entrar, por exemplo, lá contra o Londrina. Se ele for entrar de novo, ele vai ter tido uma série de treinamentos, ele entra diferente. A repetição vai fazendo com que ele faça vários movimentos. O que não deu muito certo, ele elimina. Os movimentos que deu certo, bom, vou continuar fazendo. Então, assim, a continuidade vai fazendo com que o jogador se adapte, assim como o Camilo está se adaptando ao lado esquerdo. Porque ele vai jogando, ele vai jogando, ele vai jogando. Né? E agora o Souza. Então, a repetição
desde que o jogador esteja com a mente aberta e preparado para adquirir novos conhecimentos e novas funções, com o tempo eu acredito que dê certo. Jogo contra o Operário, tá certo que ainda tem bastante tempo, né, Rogério? Mas espera um jogo franco, como foi o jogo contra o Guarani, bem aberto, com várias oportunidades para os dois lados, um jogo um pouquinho mais truncado, mais fechado, que já deu para estudar em relação ao adversário da semana que vem? É difícil dizer, é muito difícil. A gente espera, por características das duas equipes, são duas equipes competitivas. Então, isso vai ser certo que vai ser um jogo muito competitivo. Agora, se vai ser mais aberto, mais fechado, às vezes é muito do jogo. Às vezes a gente poderia jogar de novo no outro dia contra o Guarani e ser um jogo com menos oportunidades de gol, né? Às vezes, numa partida, as jogadas não fluem. E por coincidência, nessa partida, as duas equipes, principalmente no primeiro tempo, conseguiram vencer a parte defensiva, né? E teve muita chance de gol para os dois lados. Então, no intervalo, a gente tentou corrigir, de manter aquele número de ataques que a gente estava fazendo, mas permitir menos. Mas mesmo assim, o Guarani não atacou tanto, mas atacou umas 2, 3 vezes, que exigiu muito do Carlos. Em momentos que estava, até ainda nós não tínhamos nem empatado o jogo, né? Então, para ver que às vezes um chute, uma defesa, um gol, ele muda toda uma partida. Então é difícil dizer. Eu sei, com absoluta certeza vai ser um jogo muito competitivo por característica das duas equipes. Rogério, há pouco tu falou da questão do Souza, né, que está se adaptando à lateral, do próprio Bruno Paulo ali como o atacante centralizado. Nessa dificuldade que o Brasil tem de reforçar, de trazer jogadores, né, para acrescentar o elenco, tu está encontrando no grupo justamente essa versatilidade de alguns jogadores? Tu falou do Juba, que entrou nessa segunda função. Tu está conseguindo ver no grupo características que possam te dar outras opções em termos táticos? Assim, quando você tem uma dificuldade financeira para contratar, né, a nossa folha ela começou já no teto, né, porque a maioria dos jogadores já tinha um contrato até o final do campeonato. Então você tem que buscar soluções dentro do elenco, né? E nós temos jogadores que atuam em mais de uma posição, né? Tem o próprio Baggio, que pode jogar pelo lado, por dentro, Bruno Paulo, Souza, Murilo, Marcinho, Juba. Eu acho que isso aí multiplica, aumenta o número de opções que você tem. E às vezes consegue modificar um jogo sem fazer trocas também, só traz o jogador mais para dentro, mais para fora, mais para frente, mais para trás. E isso a gente tem passado para os atletas. E essa é uma ideia que eu tenho de futebol, de você trabalhar sempre com um grupo pequeno, né? E que tenha 4, 5 jogadores que atuem em mais de uma posição. A gente vê muito isso na Europa, gosta, mas aqui a gente tem um pouco de preconceito, né? Quando você coloca um jogador um pouquinho fora de posição, ele mesmo é questionado, mas tu não está sendo prejudicado? Quer dizer, a própria cultura faz, puxa, eu acho que eu estou sendo prejudicado. E o jogador não fica um pouco com a mente aberta, né? De fazer outras funções. Claro que se eu vou falar do Juba, ele não vai ser um zagueiro. Ele não vai... Eventualmente, se vocês forem lembrar, no primeiro jogo, por nós perdemos os 2 laterais, ele terminou de lateral direito. Então, olha só, só teve 6 partidas. Ele já jogou de lateral direito, de jogador do meio de campo pelo lado direito, agora de volante, o mesmo jogador, né? O Marcinho também consegue fazer isso, o Murilo consegue fazer isso. Lógico que tem jogadores que são mais de posição específica, caso de um zagueiro, caso do Leandro Leite, caso de um Grampola, enfim, né? Mas eu acho que algumas outras posições, às vezes é a mesma função. Tu pega o Branquinho, ele está sempre na esquerda, mas ele pode jogar pela direita também, né? E em alguns momentos do jogo, não sei se vocês repararam, que o Branquinho às vezes cansa um pouco, tal, ele trocava com o Bruno Paulo, ele ficava por dentro e o Bruno Paulo pelo lado. Essas são variações que eu até imaginava que ia levar mais tempo para a gente usar, né? Mas a assimilação está sendo muito rápida, assim, né? Nesse sentido, os jogadores têm sido muito inteligentes taticamente. Eu acho que isso é um avanço, assim.
para o clube a gente ter um grupo menor. E quando você tem um grupo menor, você possibilita também começar a ter mais jogadores da base no seu elenco. Quando eu cheguei aqui, a outra vez tinha 34 jogadores, nenhum da base. Hoje nós já conseguimos estar com o Marcelo, o goleiro, com o Jacone, com o Fabrício e agora com o Christian. Né? Que nem contrato profissional tinha quando eu cheguei, fez uns treinos com o profissional, a gente gostou e hoje ele foi profissionalizado. Mas por que você consegue colocar esses jogadores, pelo menos no grupo, e amanhã depois começar a jogar, como foi o caso do Fabrício? Porque o grupo não está inchado. Né? Ele tem até um número, acho que de 30 jogadores, mas você tem que contar que esses 30 tem o Pereira, tem o Bruno Santos, 4 são goleiros, 4 são da base. Então, se for ver, tu tem ali uns 20 jogadores que foram contratados. Assim. Rogério, quando tu teve esse tempo com relação ao jogo do Figueirense, não estou enganado, tu realizou um jogo treino. Pretende fazer também? Está buscando o adversário ou vai focar no trabalho com o grupo? Não, dessa vez nós não conseguimos, até porque teve algumas lesões que nos atrapalharam, porque quando a gente fez o jogo treino era para aquele pessoal que não tinha jogado. Né? O pessoal que jogou foi preservado. E agora talvez a gente não tenha condição de fazer uma equipe em função de Grampola, de Pará, agora de Washington. Então eu gostaria, mas não vai ser possível. Né? Vamos tentar condicionar os jogadores através só do treinamento.